Na madrugada de 28 de outubro de 2025, a zona norte do Rio de Janeiro despertou sob o som de helicópteros, explosões e tiros que ecoavam pelos morros do complexo do Alemão e da Penha. O céu ainda escuro se iluminava com o reflexo das luzes vermelhas e azuis das viaturas, enquanto colunas de fumaça subiam das barricadas incendiadas. Era o início da chamada Operação Contenção, considerada a maior operação policial da história do Rio de Janeiro. Mais de 2.500 agentes foram mobilizados entre policiais civis militares e integrantes do BOPE para cercar e desarticular a expansão do Comando Vermelho, facção que há décadas domina territórios e impõe sua própria lei em boa parte das comunidades cariocas. Durante meses, a inteligência da polícia trabalhou em silêncio, rastreando rotas de armas, identificando líderes e mapeando rotas de fuga. Cada viela foi estudada, cada ponto estratégico anotado. O cerco começou ainda antes do amanhecer. Blindados avançaram pelas ruas principais enquanto drones sobrevoavam as comunidades, captando imagens em tempo real. As entradas e saídas foram bloqueadas. Quem tentasse escapar encontrava as tropas de elite esperando. A operação não foi apenas uma ofensiva direta, mas uma ação de infiltração precisa. Agentes infiltrados já vinham monitorando comunicações, interceptando ordens e analisando o fluxo financeiro da facção. A ideia era cortar a cabeça do sistema, prender ou eliminar as lideranças que mantinham o tráfico em expansão. Enquanto isso, as tropas do BOPE avançavam pelas rotas mais perigosas. Escudos erguidos, fuzis prontos, granadas de luz e som abrindo caminho. O barulho das rajadas se misturava aos gritos e à correria. Helicópteros davam cobertura aérea, enquanto viaturas blindadas protegiam as linhas de avanço. O cenário parecia o de uma guerra urbana. As ruas ficaram desertas. Moradores, trancados dentro de casa, viam pela janela os blindados passando e o som dos tiros se repetindo como um relógio de horror. Em pouco tempo, os acessos à Penha e ao Alemão estavam completamente dominados pelas forças policiais. Os números impressionam. Mais de 120 mortos, 81 presos e dezenas de armas apreendidas, incluindo mais de 70 fuzis e grande quantidade de munição. A operação também resultou na captura de líderes do Comando Vermelho, operadores financeiros e criminosos com mandados de prisão em aberto. Segundo a Polícia Civil, 78 dos 99 suspeitos, identificados até aquele momento, tinham histórico de homicídios, tráfico e outros crimes graves. A ordem era clara: desmontar a estrutura que alimentava o tráfico. A estratégia não se limitou ao confronto. Cada passo do cerco foi planejado para impedir que os criminosos reagissem em massa. Os acessos às comunidades foram isolados, as comunicações interceptadas, as barricadas desmontadas à força. Drones com visão térmica identificavam movimentações suspeitas e informavam em tempo real as tropas de solo. O BOPE, com sua experiência em combate urbano, isolava casa por casa, garantindo que os chefes não escapassem pelos becos. O governo do estado afirmou que o objetivo era retomar o controle de áreas dominadas e reafirmar a presença do estado com mínima interferência na rotina dos moradores. Mas a realidade foi dura. Durante as horas mais intensas, o Rio parou. Escolas fecharam, linhas de ônibus foram suspensas e o trânsito travou. O barulho dos helicópteros e das explosões ecoava em bairros inteiros. Os relatos de moradores revelam o medo e a tensão. Famílias presas em casa, janelas quebradas, paredes marcadas por tiros. A cidade parecia ter sido transportada para um campo de batalha. A cada esquina, policiais com fuzis, carros queimados e sirenes. Do ponto de vista das autoridades, a Operação Contenção foi um marco. Representou uma tentativa de mostrar força diante do crime organizado, de provar que o Estado ainda tinha domínio sobre o território. O governador declarou que a ação era um recado claro de que o poder público não se rende ao tráfico.
Analistas de segurança, no entanto, questionam a eficácia desse tipo de operação. Muitos apontam que, embora o impacto imediato seja grande, a ausência de políticas sociais e presença estatal nas comunidades acaba criando um vácuo que logo é ocupado por novas lideranças criminosas. A pergunta que paira no ar é: o que acontece depois que as tropas saem? Para os moradores, o dia foi de medo e incerteza. Muitos não conseguiam sair para trabalhar, outros se refugiaram em casas de parentes fora da comunidade. O som dos helicópteros, que durante anos simbolizou a presença constante da violência, naquela manhã soava mais intenso, mais próximo, como se a cidade inteira tivesse sido engolida por um tiroteio sem fim. Ainda assim, havia um sentimento misto de alívio e desconfiança. Alívio por ver que, talvez, o tráfico tivesse sido enfraquecido. Desconfiança porque, no Rio de Janeiro, as operações sempre terminam com a mesma pergunta: será que vai mudar alguma coisa? No fim do dia, o balanço oficial confirmou o tamanho da operação. Centenas de mandados cumpridos, dezenas de armas apreendidas. Mais de uma centena de mortos e prisões que atingiram a cúpula de uma das facções mais perigosas do país. A imagem de blindados patrulhando ruas estreitas e helicópteros cruzando o céu do Rio ficou marcada na memória de quem viveu aquele dia. A maior operação policial da história da cidade deixava para trás uma mensagem clara: o Estado decidiu reagir. O futuro, porém, ainda é incerto. O desafio agora é garantir que o espaço conquistado pelas forças de segurança não seja novamente tomado pelo crime. O Rio de Janeiro continua dividido entre a esperança e o medo, entre a ordem e o caos, entre o som do silêncio e o eco distante dos tiros que ainda ressoam nas madrugadas. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais histórias, análises e documentários como este,